Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Você fica com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira, 9 de janeiro de 2019. Está no ar o jornal Band Minas. Reclamações sobre o valor do IPTU lotam o BH Resolve no centro da capital. Acidente na BR-381 deixa um jovem morto e dezenas de feridos. Está faltando cartão de vacinas nos postos? O documento é indispensável principalmente para a saúde das crianças. Produção industrial apresenta crescimento em 2018 e o setor automobilístico comemora. E tem ainda os abrigos para idosos que surgem como alternativa para os filhos deixarem os pais enquanto vão trabalhar. Mais informações sobre essas e muitas outras notícias a partir de agora. Um adolescente morreu e pelo menos outras 44 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus na manhã de hoje na BR-381 em Betim, na Grande BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, o micro-ônibus estava no acostamento quando foi atingido e chegou a rodar na pista. 44 pessoas ficaram feridas no acidente. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, SAMU e pela concessionária que administra o trecho da rodovia. Quando os bombeiros chegaram, tinha duas vítimas presas em ferragens, uma no primeiro ônibus e outra no segundo ônibus. Foram retirados com todo o procedimento de imobilização. As vítimas foram conduzidas já para as unidades hospitalares, Regional Betim, o Unimed Betim, Unimed Contagem e todos os outros atendimentos com vítimas leves que foram triadas também foram conduzidos posteriormente para as unidades de pronto atendimento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o micro-ônibus havia parado no acostamento para resolver uma pane elétrica quando o motorista sentiu um impacto. A batida foi tão forte que o micro-ônibus girou na pista e ficou parado no sentido contrário. Esse micro-ônibus meu é um ônibus novinho, a primeira viagem que ele está dando. Ele foi contratado para trazer esse pessoal. Segundo ele, deu uma pane e apareceu uma frase no painel. Ele, como bom profissional, ele parou. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, na altura do quilômetro 484 da BR-381, sentido São Paulo, próximo à refinaria Gabriel Passos, quando o motorista do micro-ônibus que voltava de Mantena relatou aos policiais que sentiu o impacto da batida na parte traseira do veículo. Um outro ônibus deveria, em tese, estar transitando na faixa da direita, né? Tudo leva a crer que ele estava na faixa da direita, porém atingiu praticamente a metade do ônibus na traseira do ônibus. A gente não sabe ainda qual foi o motivo dessa colisão que partiu no meio do ônibus que estava na parte zebrada. Gabriel Dias Duarte, de 14 anos, que estava no micro-ônibus, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O jovem voltava para casa depois de passar alguns dias de férias na região de Mantena. O motorista que bateu na traseira do micro-ônibus não quis gravar com a imprensa. Como que foi um fato muito recente, ainda nós já conversamos com o nosso motorista e não tivemos nenhuma resposta ainda, nós vamos aguardar o trabalho da perícia, que com o trabalho da perícia nós vamos ver quais são os fatos que ocorreram de verdade. Um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 4 anos de idade. Ele seria um vizinho e foi encontrado com a vítima dentro do quarto. À família, a criança reclamou de dores nas partes íntimas. A tia conta que quando foi dar banho na menina, ela reclamava de dores. Eu falei com ela, falei assim, ia dar banho nela e eu falava, deixa a titia lavar a florzinha. Ela, não, titia, que a florzinha dói. Aí eu falei, chamei a irmã dela e falei assim, isso é estranho, como é que vai dar banho na criança? A criança grita que a florzinha dói. Como essa florzinha dói? A menina mora com os pais em uma colônia com 2 casas, na zona sul de Uberlândia. O morador da outra residência foi preso depois que a garota sumiu e foi encontrada no quarto dele. Após os levantamentos iniciais ali, inclusive com a localização do possível autor, e também após uma conversa com a própria criança, com a vítima, né, de 4 anos, todos os levantamentos levaram a crer que realmente o estupro ocorreu. Então o autor, ele foi preso em flagrante, né? Ele já está na delegacia, inclusive. E a criança, juntamente com os pais, foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da UFO para fazer os exames necessários para se realmente verificar se houve realmente o estupro, se a menina foi lesionada, constatar lá o que aconteceu realmente.
O IPTU deste ano ficou quase 4% mais caro. As guias já estão chegando nas residências e quem achar que o valor ficou muito alto ou ainda precisa fazer alteração de titularidade, por exemplo, já pode solicitar a revisão à Prefeitura. Centenas de pedidos já foram encaminhados nos primeiros dias de 2019. Quem tiver reclamações ou quiser revisar o preço do IPTU, deve se dirigir ao BH Resolve, que é a central de atendimento físico da Prefeitura. Logo pela manhã, os guichês de atendimento estavam todos ocupados. Vou ter que fazer uma revisão para trocar o nome do dono do imóvel. Eu vim pedir para juntar 2 IPTUs e trocar o nome dos IPTUs que estão errados. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, só entre os dias 2 e 4 de janeiro foram recebidos 862 pedidos de revisão. As pessoas que nos procuram saber a respeito da área construída que está lançada, do tipo de imóvel que está lançado. Nós estamos aqui justamente para isso, para poder esclarecer qualquer dúvida que a pessoa venha a ter a respeito do lançamento do IPTU. Quem pagar pelo menos 2 parcelas até o dia 21 de janeiro tem 5% de desconto. Neste ano, o IPTU sofreu um aumento de 3,86% em Belo Horizonte. Aqui, passam cerca de 200 pessoas por dia para pedir revisão ou tirar dúvidas sobre o imposto. Quem quiser esclarecer algo sobre o IPTU deve se atentar aos horários de atendimento no BH Resolve, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, na Rua dos Caetés, centro da capital. O agendamento pode ser feito através do site da Prefeitura de BH, mas o atendimento é apenas presencial e o prazo final é até o dia 1º de fevereiro. Caso não seja feito o pedido nesse período, qualquer outro pedido feito fora dele só vale para o ano seguinte. Aproveitando o horário de verão, Mirante do Mangabeiras, aqui na capital, começa a ter horário de funcionamento estendido até às 8 horas da noite a partir de hoje. A intenção é que os visitantes possam acompanhar o pôr do sol com a vista privilegiada do local. O Mirante é um dos pontos mais altos da cidade, com 1.170 metros de altitude e recebe cerca de 3.000 visitantes por mês. O espaço pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 horas da noite, com entrada permitida até às 7h30. A explosão em uma empresa de produção de pólvora para a fabricação de fogos de artifício deixou pelo menos uma pessoa ferida hoje em Japaraíba, na região centro-oeste de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros e o Exército foram ao local para atender os feridos e vistoriar a fábrica. As causas da explosão ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Esse foi o segundo caso registrado no estado em apenas 5 dias. A produção de veículos cresceu em 2018 pelo segundo ano seguido e voltou ao patamar de 2014. O aumento só não foi maior por causa da queda nas exportações, impacto da crise na Argentina. A aposta da direção desta indústria de veículos no ano passado foi nas vendas aqui no Brasil. E deu certo. 434 mil unidades foram montadas aqui. 14% a mais do que em 2017. Os dois principais vetores de crescimento para a nossa indústria são o crescimento da demanda das empresas, small, mid, pequeno, médio e grande negócio, que trocam de frotas, e o consumo das famílias. Ambos esse ano cresceram. A parte de negócio de empresa, que quase sempre se antecipa, cresceu mais e as famílias também acompanharam de uma forma reduzida. Foi um ano de linhas de montagem em ritmo acelerado. Quase 2.900.000 carros, ônibus e caminhões saíram das fábricas brasileiras. O melhor resultado desde 2014, superando 2017 em mais de 6%, segundo a Anfávia, que representa o setor. As indústrias só não produziram mais por conta da queda das exportações, principalmente por causa da crise na Argentina, o principal mercado internacional do setor. Menos de 630 mil veículos foram enviados ao exterior, volume cerca de 18% menor do que no ano anterior. Se as exportações decepcionaram, o mercado interno surpreendeu positivamente as montadoras. As fábricas venderam mais de 2,5 milhões de unidades, um aumento de quase 15% em relação a 2017. Foi também a segunda alta seguida. A indústria automobilística foi uma das que puxaram a produção das fábricas ao longo do ano.
No geral, em novembro, houve um pequeno aumento da atividade industrial, segundo o IBGE, interrompendo uma sequência de 4 resultados negativos. Este economista diz que as perspectivas para 2019 são mais favoráveis. Se você pegar os índices de confiança da indústria, os 2 últimos índices já demonstram que está melhorando a confiança na indústria. Mas, para levar um empresário da confiança ao investimento, ainda há um longo caminho a percorrer. 2018 não foi um ano fácil para esta indústria, que produz equipamentos pesados para a construção civil. Diante da baixa procura no mercado brasileiro, 80% da produção foi exportada. Mas para este ano, o foco voltou a ser o mercado nacional. A nossa expectativa para 2019 é um crescimento na faixa de 20% do mercado interno, talvez até mais. A gente percebe um otimismo muito grande na nossa clientela de construção civil. Para atender a demanda, nossa contratação vai ser principalmente na área de montagem, de assistência técnica e também na área de fabricação de peças, caldeiraria, solda, etc. Agora é hora de conversar sobre as notícias e os bastidores do mundo político. Com a gente está o comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion, bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso, viu, Orion? Romeu Zema já está, não é, uma semana à frente do Executivo Estadual e é criticado por servidores e também prefeitos por repetir Pimentel. Faz escala de parcelamento e atrasa repasse aos municípios. Será que não está muito cedo para isso não, Orion? Luciana, o primeiro mês de governo, neste janeiro, será o grande teste do governador Romeu Zema do Partido Novo, principalmente da maneira como ele irá conduzir a crise, a herança que ele recebeu do governador Fernando Pimentel, ex-governador do PT. Exatamente por isso que você falou aí, a questão de repetir essa prática de parcelar o salário dos servidores e atrasar os repasses dos municípios, repasses que são constitucionais. Então, além de críticas, ele vai receber protestos dos servidores, como aconteceu ontem, e ações judiciais, como aconteceu hoje, de servidores cobrando o pagamento do 13º atrasado e também o fim do parcelamento dos salários. Enfim, os prefeitos também estão insatisfeitos porque na primeira semana ele pagou com atraso. Nessa segunda semana ainda não pagou, não repassou os impostos constitucionais. Então, é preciso estudar uma maneira de conduzir isso aí, negociar, dialogar com os prefeitos e com os servidores para evitar. É claro que está cedo, como você disse, porque a situação financeira do Estado não mudou, mas é importante a maneira como você relaciona e conduz essa crise. Agora, para governar, não é, e manter a tal governabilidade, Romeu Zema precisa contar com os deputados. Parece que na Assembleia tudo indica que o futuro presidente será mesmo Agostinho Patrus, do Partido Verde? Exatamente. As negociações conclui que será Agostinho Patrus, do PV, diante de articulações feitas pelo atual presidente da Assembleia, Adalclévia Lopes, do MDB, que não retorna à Assembleia a partir de fevereiro porque disputou o governo do Estado e perdeu a eleição. Mas ele conduziu de forma que haverá uma chapa única, presidida então por Agostinho Patrus, do PV. E ali os deputados estão solidários com a situação financeira do Estado e com o governador atual, Romeu Zema. Pois é, falando agora no cenário nacional, né, Brasília, aliados reclamam de erros no governo Bolsonaro, que continua batendo cabeça. Faltam ajustes, Orion? Falta um pouco de coordenação ali, porque tem gente abusando do direito de errar. Então, é preciso arrumar a casa antes que o Congresso Nacional volte a funcionar em fevereiro do ano que vem. É preciso deixar de lado o oba-oba da eleição e da posse e abrir a caixa de ferramentas para trabalhar. Por exemplo, nos últimos dias, o presidente anunciou aumento de IOF, revisão da tabela do imposto de renda, idade mínima para a reforma da Previdência e foi desmentido por sua própria equipe. Situações aí que passam uma ideia de desorganização. Ok, a gente volta a falar sobre política na próxima semana. Aurélio, muito obrigada. Um prazer, Boa um abraço para você. Boa noite. E cartões de vacinação infantil estão em falta nos postos de saúde do Estado. O cartão é distribuído para os municípios pelo Ministério da Saúde, que está atrasado com repasse. Enquanto isso, o registro das vacinas aplicadas é realizado apenas no sistema dos centros de vacinação. A peregrinação de Gisele em busca da caderneta infantil para a filha mais nova já dura 1 ano e 6 meses. O resultado é sempre o mesmo. Eu venho buscando, tentando ter o cartão oficial de vacinas e nunca tem. Não é a primeira vez que eu venho procurar, nunca encontro. Aí eu tenho que ficar improvisando para não perder, né, as vacinas, nem o gráfico de idade, tamanho, peso, mas o cartão mesmo eu nunca consegui. Mãe de 2 meninas, Gisele tem a caderneta da filha mais velha, nascida em julho de 2014. Nela ficam registrados os dados sobre peso, altura, medidas de referência, vacinas,
além de informações sobre o crescimento da criança. Enquanto não consegue a caderneta para a filha mais nova, a assistente de gerência de vendas improvisa com uma folha e um cartão do posto. Eu tenho um provisório que eu consegui, né, sozinha, consegui o cartão, e eu não só tenho as vacinas, eu não tenho as informações de peso, idade, gráfico, medida, circunferência, altura, nada. Gisele mora em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a falta de cadernetas infantis atinge várias cidades mineiras. A caderneta de saúde da criança é distribuída aos municípios pelo Ministério da Saúde. Aqui na capital, por exemplo, a última remessa do material chegou em julho de 2017. A Secretaria Municipal já solicitou mais cadernetas, mas não tem previsão de quando elas vão chegar. Na internet encontramos pessoas vendendo a caderneta, o que é considerado ilegal. O site do Ministério da Saúde até disponibiliza o material gratuitamente para download e impressão, mas o arquivo contém quase 100 páginas. E, além disso, é um direito do cidadão retirar o documento no posto de saúde, ato que é recomendado pelos especialistas para acompanhar o desenvolvimento da criança. Na ausência dessa caderneta impressa, é feito num cartão, no caso aqui, da Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo sem a caderneta infantil, a criança deve ser vacinada e acompanhada pelos profissionais da saúde. Em BH, tudo fica registrado no prontuário eletrônico. É possível tanto você registrar num cartão fixo, né, num cartão de gráfica, quanto você também imprimir a partir da vacinação realizada. E para acessar o site, entre em portalms.saude.gov.br. 4 milhões de pessoas devem curtir o Carnaval de Belo Horizonte neste ano. A programação começa ainda em fevereiro. Quem quiser se apresentar nos palcos oficiais já pode se inscrever. O edital contempla artistas e grupos musicais de todos os gêneros e prevê remunerações que variam entre R$ 3.500 e R$ 7.000. Os interessados em participar do processo seletivo devem levar a documentação exigida até a sede da Belotour, no centro da capital. As informações estão no site pbh.gov.br/Belotour. E veja a seguir, em uma negociação milionária, Arrascaeta deixa o Cruzeiro e acerta com o Flamengo. Atenção, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês devem fazer a prova de vida para continuarem recebendo o benefício. Para realizar o procedimento, é necessário ir a qualquer agência do Banco Bradesco com cartão bancário e fazer a leitura biométrica nas máquinas de autoatendimento. Quem não fizer a prova de vida até o último dia do mês do próprio aniversário terá o pagamento suspenso até a regularização do cadastro. Oscar Gonzalez Quevedo Bruzan, de 88 anos, mais conhecido como Padre Quevedo, morreu hoje em Belo Horizonte em decorrência de complicações cardíacas. Ele morava desde 2012 na residência Irmão Luciano Brandão, no bairro Planalto. Padre Quevedo era jesuíta da Espanha que se naturalizou brasileiro e ficou famoso desvendando mistérios sobrenaturais. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório. O enterro será amanhã, às 11 horas da manhã, no cemitério Bosque da Esperança. Com o aumento na população de idosos no Brasil, que ultrapassou os 30 milhões, cresce também a procura por abrigos e casas de repouso. Mas a grande maioria das cidades não conta com instituições públicas que oferecem esse tipo de serviço. Ficou difícil para a família tomar conta da dona Carmen. Aos 96 anos, a mobilidade está reduzida e já não dá mais para ficar em casa sozinha. Neste lar de idosos particular, ela tem companhia e diversão para a tranquilidade da filha que precisa trabalhar o dia todo. Estando num lugar onde ela é bem cuidada, onde ela recebe carinho, é muito mais tranquilo para a gente. Abrigos como estes, que podem até parecer hotéis de luxo, têm preços que variam de 3 até 20 mil reais por mês. As atividades são programadas e variadas. Dezenas de funcionários e profissionais da área de saúde ficam à disposição 24 horas por dia. Você fica em casa sozinho para fazer o quê?
A gente vem para aqui, conversa com um, conversa com o outro, né? A turma aqui é animada. Uma vez por semana tem aula de música e quem comanda ali na frente é a dona Silvia Nazareno, de 94 anos. Eu toco assim 4, 5 horas seguidas. É tudo de cor. As pessoas querem as músicas para escolher, não precisa escolher, está tudo na cabeça. Mas não é todo mundo que tem condições de bancar os salgados preços das casas de repouso particulares. Aí, a saída é buscar os asilos do Estado. Com o envelhecimento da população, a procura por abrigos públicos cresceu 33% em 5 anos. Só que essas instituições não existem na maioria das cidades brasileiras. Segundo os dados mais recentes, 71% dos municípios não têm abrigos. Onde tem, a maior parte é filantrópica e depende de doações. Cerca de 30% são privadas e apenas 6% são públicas. E a demanda deve aumentar, já que o número de idosos no Brasil ultrapassou 30 milhões de pessoas em 2017. Uma das alternativas de políticas públicas seria aumentar o número de centros dias públicos, que são aqueles locais que os filhos deixam seus idosos lá, vão trabalhar e no final do dia retornam para pegar esses idosos. Em vez de ficar em casa com a cuidadora, a dona Querubina, de 84 anos, passa o dia no abrigo e no fim da tarde vai embora. Hoje se divertiu na oficina de arte. É bom vir aqui, que a gente tem contato com outras pessoas, né? Distrai bem. Arrascaeta não é mais jogador do Cruzeiro depois que o time fez um acordo com o Flamengo. A maior negociação da história do futebol brasileiro. Quem tem os detalhes e conta tudo pra gente é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Será que é o último capítulo aí dessa novela? Acredito que sim. Os times já realmente se acertaram. Só falta a assinatura mesmo dos documentos. O Arrascaeta até aguardado amanhã no Rio de Janeiro. E aí tinha aquela confusão ainda ontem da questão do parcelamento, enfim, mas os times chegaram a um acordo. Para o Cruzeiro, 13 milhões de euros. E aí uma parcela que vai ser da seguinte forma: 7 milhões à vista, 3 milhões no meio do ano, em junho, mais 3 milhões de euros no fim do ano, em dezembro. Então o Cruzeiro pegando aí uma boa fatia, acho que pro que aconteceu, né? A gente retomar um pouquinho, a Arrascaeta não aparecia para treinar desde o dia 3, quinta-feira, tirou do Instagram dele, era atleta profissional do Cruzeiro, ficou só atleta profissional. Acabou trazendo um pouco o torcedor contra ele, e aí a situação estava um pouco insustentável. Então o Cruzeiro, dentro dessa ideia, né, dentro do que vinha acontecendo, acabou conseguindo uma ótima venda, né, a maior venda entre clubes brasileiros na história, um dinheiro que pode ajudar o Cruzeiro, quem sabe, para se reforçar ou até para repor a saída do Arrascaeta. Realmente, não foi uma atitude profissional, né, deselegante da parte do Arrascaeta, mas com certeza ele vai aprender com essa história, né, vai amadurecer. Agora, na cidade do Galo, gente, o dia começou com a apresentação do zagueiro Igor Rabelo. É mais um reforço para a zaga, não é, André? Sim, mais um junto com o Hever, né, que volta ao Atlético. Então a briga fica muito interessante, porque o Maidana e o Léo Silva terminaram jogando bem. Então chega o Igor Rabelo super credenciado. O Hever vinha jogando bem no Flamengo, era o capitão do time. Então eu acredito, inclusive, que essa deve ser a zaga titular do Atlético, Hever e Igor Rabelo. E o Igor chegou animado, falando em conquistar títulos. Foi um jogador com números muito bons. Ele ficou fora de só um jogo do Botafogo do ano passado e por suspensão. Então tem uma parte física muito boa, é um jogador jovem, acho que chega para somar muito ao Atlético. Agora ele já chega com um apelido, viu, gente? Qual é, André? Pois é, ele é o general, né? Quando ele faz os gols, ele comemora batendo uma continência, e aí até falou sobre esse apelido, é uma história que tem a ver com a liderança, ele também é um cara muito sério, então acabou recebendo esse apelido, e aí ele tá pedindo essa patente para ele, né? Porque outro atleticano, o Leandro Donizete, tinha esse apelido. Agora quem quer ser o general do Atlético é o Igor Rabelo. É isso aí, patente concedida. André, obrigada, viu, pelas informações. Até breve. Provavelmente até amanhã. Com certeza. E veja a seguir, mercado imobiliário teve alta nas vendas nos últimos meses do ano passado. 2019 deve ser um ano de retomada no mercado imobiliário no Brasil. Recentes levantamentos no setor indicam alta nos últimos meses de 2018, com crescimento de 10% nas vendas. Quem está à procura de um imóvel pode aproveitar o momento para negociar. Foram 2 anos morando aqui mesmo, só que pagando aluguel.
Até que a chegada de um dinheiro extra abriu o caminho para os inquilinos virarem donos. Daí, foi um passo para iniciar a negociação com o antigo proprietário. A primeira proposta falou assim 450. Aí eu falei, nossa senhora, a gente não tem nem conversa. Mas se o senhor tiver a intenção de me fechar por 370 mil, eu compro o apartamento à vista. Aí ele, deu 2 dias, ele me ligou e vendeu o apartamento. Nos últimos anos, a balança pendeu mais para o lado de quem quer comprar um imóvel. De 2015 para cá, os preços caíram em média quase 20%, descontada a inflação do período. Foi o que mostrou uma pesquisa realizada em 20 cidades brasileiras. Com a retração do mercado, os vendedores tiveram que dar descontos para fechar negócio. Numa conta bastante simples, para ilustrar, um apartamento de R$300 mil no início de 2015 estaria valendo hoje pouco mais de 245 mil. Para os especialistas, os preços estão sofrendo um ajuste. Os imóveis ficaram sobrevalorizados quando as vendas estavam no auge. A correção foi provocada pela crise que veio a partir de 2014. Com o desemprego em alta, muita gente pensou 2 vezes antes de entrar numa dívida de 10, 20, 30 anos. Este economista diz que o momento pode ser favorável para o comprador, mas é preciso pesquisar muito para encontrar boas oportunidades e fazer um bom planejamento. A queda nos preços representa uma oportunidade para aqueles que já trouxessem isso dentro do seu planejamento de vida. O momento de queda de preço é ótimo, né? Mas ninguém deve tomar a decisão de comprar exclusivamente pelo fato do preço ter caído. Isso aí, pesquisar, se informar. E o Miss Minas Gerais Biomotion 2019 já está com as inscrições abertas. Atenção, hein? Para participar da seletiva técnica, é preciso se inscrever no site missbrasil.biomotion.com.br só até o próximo dia 15. Para se candidatar ao título de mulher mais bonita do estado, as representantes das cidades mineiras devem ter personalidade, beleza, estilo, carisma, simpatia, envolvimento social e preparo cultural. E também atender a alguns pré-requisitos que estão no regulamento disponível no site. Você também encontra informações no Instagram do evento. É só procurar pelo @Miss Minas Gerais Biomotion. Participe! Boa sorte! O Jornal Band Minas desta quarta-feira fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.